feliz sábado a todos. Nesse momento. Eu quero pedir a você que está em casa que nesse momento abra também o teu coração para a recepção da mensagem da palavra de Deus falada. Irmãos, nessa manhã nós vamos meditar nos versículos 1 a 7 de Apocalipse capítulo 2. Então gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias nesse momento. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Vamos fazer a leitura. Os irmãos acompanhem, você de casa também abra sua Bíblia e vamos ler junto esta passagem. Apocalipse 2, de 1 a 7. Muito bem, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então esta é a passagem. Irmãos, nós temos aqui pessoas de longe assistindo a programação. A irmã Edna Santos está assistindo de Timon, no Maranhão, ela colocou aqui. A irmã Ed está assistindo, o Joás e a Cris também estão assistindo lá de Contagem. O irmão Cláudio e também a esposa, a irmã Aline, também estão assistindo. A Ellen, o Miqueias também estão assistindo. A irmã Madalena diz que também está assistindo com o esposo, o irmão Ari. Então aí vai. Então é isso mesmo. Eu pensei em umas 40 pessoas assistindo. Então o nosso desejo é que a bênção de Deus chegue aí no teu lar também. Irmãos, Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era conhecida como a Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Uma cidade que nela habitava aproximadamente 200 mil pessoas. Para o mundo antigo era muita gente. Os efésios chegaram a construir um teatro que oferecia assento para mais de 24 mil pessoas, né? Assim era a cidade daquela época. Essa cidade, ela também era um centro de culto à deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, como aparece em Atos 19, verso 35. Esse templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa cidade, a cidade de Éfeso, era a porta principal de viagens daquela rota. Qualquer pessoa que precisasse empreender uma viagem ali na Ásia Menor, tinha que passar por Éfeso, porque ali também era uma cidade portuária, o maior porto estava ali. É interessante que esse templo da deusa Diana era um templo que havia ali centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Então isso fazia de Éfeso também uma cidade muito imoral, era a cidade de Éfeso. Outro ponto interessante é que esta cidade, a cidade de Éfeso, estava cheia de superstição e também era um dos centros do culto ao imperador. Na cidade de Éfeso, irmãos, imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade, a perseguição. Naquela cidade, bem como hoje, Satanás usava 2 estratégias, 2 táticas para dificultar a propagação do evangelho, para oprimir os cristãos. Quais eram? Ele usava a oposição e usava também o
ecumenismo, a sedução e a perseguição. Era isso que ele fazia naqueles dias. Mas é interessante que essa cidade foi palco da pregação de grandes homens na palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou em Éfeso. Depois enviou para lá Timóteo como pregador dessa igreja, como pastor dessa igreja. Bem, é interessante que quando Paulo, na sua primeira prisão em Roma, ele também escreve agora uma carta aos de Éfeso. E quando ele escreve essa carta, ele agradece à igreja porque ele diz ter nela o quê? Amor. Ele diz que ela é uma igreja que tem muito amor, o amor fraternal. A tradição conta, não sabemos até quanto isso é verdade, que João, já velhinho, foi liberado do seu exílio, da sua prisão, e ele foi para Éfeso e terminou seus dias ali. E a pregação principal dele aos irmãos de Éfeso era sobre o quê? O amor. A pregação de João era sobre o amor. João também pastoreou essa igreja antes do seu exílio, antes da sua prisão. Éfeso era a igreja amada do evangelista João. E agora, por último, nós vemos que Jesus Cristo, ao transmitir uma mensagem profética para a sua igreja, ao longo das eras, a partir dos apóstolos, ali da igreja neotestamentária, nós vemos ele usar agora a igreja de Éfeso, usar o seu amor, a sua falta de amor, as suas obras, para trazer lições importantes para nós, trazer lições importantíssimas para os cristãos que vivem nos últimos dias. É verdade que o cumprimento pleno dessa passagem que nós acabamos de ler, em Apocalipse 2, de 1 a 7, o cumprimento pleno se deu com a igreja nos seus primeiros anos. Nos seus primeiros anos de ministério, se cumpriu à risca o que Jesus profetizou aqui no capítulo 2. Mas é verdade também que há resquícios de verdades para nós, lições para nós que vivemos nos últimos dias, que vivemos no tempo atual, onde de fato é necessário o amor genuíno. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa passagem que nós acabamos de ler aqui em Efésios é que em Apocalipse 1:13, Jesus é apresentado como aquele que anda pelo meio, dos candeeiros. Ele é apresentado como aquele que anda, ele está passando pelo meio dos candeeiros. Mas é interessante que aqui no 1:13, como aparece ele estando no meio dos candeeiros, quando nós lemos agora o versículo 1, diz que ele anda no meio dos candeeiros, ou seja, ele não está só parado, mas ele está andando, mostrando uma ação dele sempre presente ali no meio da igreja, na presença dos cristãos. Irmãos, isso é interessante porque a presença manifesta de Cristo, o Cristo vivo no meio da igreja, é a nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade como igreja? É a presença e a manifestação de Cristo em nosso meio. O que seria dessa igreja sem a presença de Jesus? Sem a presença de Cristo? A irmã Antônia cantou, né? O que seria da nossa vida sem Jesus? Sem a presença de Cristo, seríamos como mortos, essa que é a verdade. Então, nós precisamos sentir essa presença de Jesus em nosso meio. Infelizmente, irmãos, na nossa religião prática, nós perdemos o impacto da presença real de Cristo em nossa vida, em nosso meio. Nós temos sempre em mente assim que Jesus está lá no céu, lá no trono de glória, Deus Todo-Poderoso, reinando à direita do Pai, mas nós não temos uma visão clara de que Ele está no meio da congregação. Nós precisamos ter essa certeza de que Jesus está aqui. Jesus está em tua vida, em todos os momentos, Ele está presente em tua vida. Nós não podemos perder essa certeza da presença de Jesus em nossas reuniões,
em nosso encontro, bem como em nossa casa, no seio da família. Nós precisamos ter esse senso da presença de Jesus. Se nós temos a presença de Jesus, se nós temos essa convicção de que Jesus está presente, com certeza a nossa vida vai ser diferente. Não só o nosso vestuário vai ser diferente, mas o nosso louvor será diferente, as nossas ações serão diferentes, as nossas palavras serão diferentes, o nosso comportamento será diferente. Por quê? Porque nós estaremos na presença de Jesus. Nós teremos a certeza de que Jesus está conosco. Qual seria o teor da nossa conversa se você visse, se você tivesse uma presença visível de Jesus ali ao teu lado? Se você olhasse e visse Jesus, qual seria a tua conversação? Qual seria a tua ação? Qual seria o teu cântico? Que música ia vir do teu rádio, do teu som, do pendrive, não sei, né? Assim ainda usa pendrive, nem sei mais se usa, né? Bluetooth, né? Nós precisamos ter esse senso, irmãos, esse senso da presença de Jesus. Maria e José, quando Jesus tinha 12 anos de idade, perderam a Jesus de vista. E eles ficaram desesperados, porque eles procuravam a Jesus e não achavam. Ficaram desesperados. E passaram 3 dias à procura de Jesus. Passaram 3 dias até que o encontraram. E às vezes nós perdemos esse senso. E às vezes nós não temos Jesus ao nosso lado, devido a alguma ação nossa, algum comportamento nosso, alguma frieza nossa. Nós perdemos o senso da presença de Jesus ao nosso lado e continuamos a levar a vida sem Jesus. É lamentável isso. É lamentável. Mas eu quero dizer a todos vocês nessa manhã que, embora alguns tenham perdido o senso da presença de Jesus, Jesus se apresenta aqui no Apocalipse como aquele que anda no meio do candeeiro, aquele que anda no meio da igreja, aquele que está no teu lar, está na tua presença. Ele sabe das tuas obras, ele sabe das tuas dificuldades, ele sabe das tuas alegrias, ele sabe dos teus temores, dos teus receios, ele conhece toda a tua estrutura, sabe o que passa na tua cabeça antes mesmo de você pensar, ele já sabe o que está no íntimo da tua alma. O Senhor Jesus está presente todos os dias, todos os momentos em tua vida, em teu lar. Tenha certeza disso. Nunca duvide da presença de Jesus. Ele está contigo em todos os momentos, em todos os instantes. Irmãos, é interessante que Cristo não está apenas presente, mas o texto diz também, e eu quero que vocês leiam em Apocalipse 1,16. 1,16 é interessante que quando nós lemos, ele diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Olha que interessante. O que ele tem na sua mão? 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui é símbolo do quê? É símbolo da sua igreja. Então isso quer dizer, irmãos, que ele não só anda no meio da igreja, ele não só anda no meio da tua presença, mas como ele também sustenta a igreja. É ele quem sustenta a igreja. É ele quem te sustenta. É ele quem te dá a força. Se você tem pelejado a batalha da fé até aqui, pode ter certeza, é porque Cristo está te sustentando. Ele segura, ele conserva. Ele quem conserva a fé, é ele quem conserva o amor, é ele quem conserva a pureza, é ele que conserva as graças em nossa vida. É ele. Ele não só está presente, mas ele sustenta, ele segura, ele conserva. E olha, presta atenção. Se você está na mão de Jesus, ninguém pode te arrancar dali. Não há circunstância. O apóstolo Paulo escrevendo disse assim: o que nos separará do amor de Deus? Ele pergunta. E ele vai fazendo uma série de colocações. Será a altura? Será a profundidade? Será a riqueza? Será a pobreza? Será a alegria? Será a tristeza? O que pode? Será a perseguição? Será a prova? Será a doença? Será o luto? E nós vamos chegando perto. E até um tempo desse, nós fazíamos pregações e nós não entendíamos que as coisas poderiam chegar tão perto como chegaram agora, né? Agora aí nós estamos todos vulneráveis.
E nunca se cumpriu de forma tão exata o que disse o sábio Salomão. O que acontece com o ímpio acontece com o justo. O que acontece com o justo acontece com o ímpio. No ano passado, a essa altura, nós falávamos da pandemia, mas falávamos de uma coisa longe de nós. E agora, infelizmente, nós estamos sendo afetados. Quem nos separará do amor de Deus será a pandemia? Será a morte de alguém bem próximo a nós? Será a dificuldade que a pandemia tem trazido? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí, está acontecendo muito divórcio. Está acontecendo de muitas pessoas adoecerem emocionalmente, a ponto de ficarem doentes mentalmente. E será que é isso que vai nos separar do amor de Deus? Então tenha essa convicção, tenha essa certeza. Cristo anda em nosso meio e Ele te sustenta. E Ele te segura com a sua destra fiel. Irmãos, outro ponto interessante. Ele não só está em nosso meio, não só anda em nosso meio, não só nos sustenta. Ele também sonda a sua igreja. Ele sonda os nossos corações. Ele sonda. Ele nos conhece. Ele anda no meio da igreja para nos encorajar, para nos ensinar, para nos repreender, para nos chamar ao arrependimento. É por isso que Ele está em nosso meio. É por isso que Ele está em nosso meio. Irmãos, os versos 2, 3 e 6, eles deixam um ponto muito interessante, porque Jesus ali vai elogiando algumas características da igreja de Éfeso. Algumas características ele vai elogiar. Por exemplo, em Apocalipse 2, versículo 2, diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, diz o versículo 2. O versículo 3 diz assim: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. E depois o versículo 6 diz: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, em primeiro lugar, nós destacamos aqui que a igreja de Éfeso era uma igreja fiel à doutrina. Era uma igreja fiel à doutrina. Mesmo cercada por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permanecia firme na palavra. Ela permanecia firme. Convém lembrar que essa era a igreja que sofreu perseguição. Os cristãos de Éfeso sofreram perseguição e morte. Muitos mártires tiveram Éfeso como local de sua entrega de vida. Então, essa igreja permanecia firme, apesar de todas as novidades que surgia. Sabe, era uma igreja que estava ali ameaçada, porque havia muitos falsos irmãos, muitos falsos pastores, falsos profetas, operando ali em Éfeso, e mesmo assim aquela igreja estava firme. Ela estava firme. É interessante, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Ela era uma igreja intolerante com relação a heresias. Ela não tolerava heresias. Ela não tolerava o pecado moral. Por que eu vou falar de pecado moral aqui agora? Porque eles haviam se separado das doutrinas dos nicolaítas. Os nicolaítas, essa palavra significa destruidores do povo. Por que os nicolaítas eram destruidores do povo? Porque eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo híbrido. Um cristianismo aí onde as pessoas estavam tentando usufruir o melhor da igreja e o melhor do mundo. Os nicolaítas, eles tinham um evangelho bem liberal, sem exigências, sem doutrinas, sem proibições. Então, eles incentivavam os crentes a comerem comida sacrificada aos ídolos. Então, havia ali um sincretismo religioso. E essa igreja aqui, a igreja de Éfeso, ela se afastou disso.
Irmãos, os cristãos de hoje também precisam aprender essa lição com a igreja de Éfeso. Religião é uma coisa muito séria, estar ligado a Deus, ser cristão, é muito mais do que vir à igreja gritar glória a Deus e dizer que ama Jesus e que Jesus é poderoso. Cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo é uma ligação tal com Jesus, uma ligação tão profunda, que ao sermos ligados a Jesus, Ele opera uma mudança, uma transformação na nossa vida. Uma mudança de hábitos. Sabe, Cristo opera uma mudança no coração, o coração é renovado, o coração é transformado. E a prova de que a pessoa se arrependeu, de que a pessoa se converteu do mundo, vai ser notada na mudança de vida, na mudança de prática, na mudança de hábitos daquela pessoa. Então, se a pessoa quer ser cristã, quer ter essa ligação genuína com Jesus, como a igreja de Éfeso, eles precisam romper com todas as práticas idólatras, com todas as práticas mundanas, porque o mundo a cada dia traz novidades, e novidades e mais novidades. Há novidades até no mundo religioso, no mundo gospel, nas modas, enfim. Novas e novas redes sociais. Ontem eu estava vendo um comentário interessante que algumas pessoas estão enfrentando dificuldades com alguns aplicativos. Alguns casais estão enfrentando dificuldades. Há casais que escaparam do Orkut, sobreviveram ao Orkut, sobreviveram talvez ao Facebook, sobreviveram ao Instagram, mas agora estão tendo problemas com o TikTok. Terrível isso, né? Terrível. Então nós estamos passando aí por muitas e muitas situações. Essas redes sociais estão mudando a mente do povo, mudando a mente do mundo, levando as pessoas para uma... Vou falar dos cristãos, levando as pessoas para uma religião vazia. Uma religião só de nome. Uma religião só de estar aqui na igreja no horário do culto. Uma religião destituída de Cristo e de sua verdade. Então, a igreja de hoje precisa aprender a fidelidade da igreja de Éfeso. Sabe o que está acontecendo? Esse mundo artificial que nós estamos inseridos aí, das redes sociais, enfim, está criando pessoas que buscam uma experiência e não a verdade. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir, certo? Elas não querem doutrina, querem novidades. Elas querem revelações, querem sonhos, querem visões. Elas não querem estudar a palavra, querem ouvir testemunhos. É isso que nós estamos vendo. Querem ouvir testemunhos eletrizantes. Eles não querem o evangelho da cruz, mas estão buscando o evangelho dos milagres. É isso que nós estamos vendo. Eles não querem Deus, só querem as bênçãos de Deus. Por isso que Isaías falou, né? Que naquele dia, fazendo menção ao dia da expiação, 7 mulheres lançariam mão de um homem e dizia o seguinte: olha, só queremos ser chamada pelo teu nome. Só isso, mais nada. Nós estamos vendo nessa época. E aqui nós precisamos extrair essa lição de fidelidade com a igreja de Éfeso. Não contemporizar com o mundo, com as suas práticas, porque ela vai mudando a nossa cosmovisão. Ela vai mudando a nossa cosmovisão. Já ouviram falar sobre isso, cosmovisão? Infelizmente, nós vamos perdendo até a noção de que a nossa visão de mundo está sendo mudada. Cosmovisão, acho que a definição mais lógica para a cosmovisão é aquela de que... O que seria a cosmovisão? São as lentes que nós usamos para enxergar o mundo. Aí existe a cosmovisão cristã, que é pautada em pelo menos 3 ou 4 princípios. E existe a cosmovisão do mundo aí, enfim. E sem perceber, a gente vai mudando a nossa visão de mundo, vai perdendo a visão cristã do mundo e vai vendo as coisas como o mundo vê.
Infelizmente, isso tem acontecido. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época de crentes, uma geração de crentes analfabetos da Bíblia. Parece que está perdendo entre nós aqueles que liam a Bíblia, que faziam o ano bíblico, estudavam a Bíblia, sabe? Crentes que praticamente são ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental para o estudo da palavra, né? Os crentes engolem tudo aquilo que os outros oferecem em nome de Deus. Ó, isso aqui é cristão, né? E aí parece que levou o nome de Deus, todo mundo absorve. Crentes que já deveriam ser mestres no ensino e na palavra, ainda são como crianças levadas aí para um lado e para o outro por ventos de doutrina, né? Correm atrás da última novidade. Gostam de coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo. Então, a esses, Jesus nessa manhã está dizendo, aqui nós devemos aprender com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja que estava fiel à palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. É por isso que nós lemos aqui no versículo 2, diz assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que os crentes eram enganjados, não meramente espectadores. Eram pessoas que estavam envolvidas com a pregação do evangelho lá fora, não só aqui dentro da igreja. Então a igreja, ela vivia naquela época não só dentro dos seus limites, mas era uma igreja que, apesar da aprovação, apesar da dificuldade, apesar de todas aquelas provas que eles estavam inseridos, eles pregavam o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. É a mensagem de Jesus para nós dessa manhã. Como que pregamos o evangelho? Nós pregamos o evangelho com o nosso testemunho, pregamos o evangelho com a palavra de Deus, pregamos o evangelho com distribuição de literatura, pregamos o evangelho com cânticos, com louvor, pregamos o evangelho com ação social em benefício dos necessitados. Então a igreja precisa pregar o evangelho. Cristo louva a igreja de Éfeso porque ela era uma igreja ativa, uma igreja que trabalhava. É interessante isso. É interessante isso. Irmãos, em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. Quem aqui não está passando por tribulações, levanta a mão. Será que alguém vai levantar? Bem, infelizmente, a senda do cristão é essa, né? Jesus é apresentado nas Escrituras como o bom pastor, e ele diz que conduz as suas ovelhas, e se ele conduz as ovelhas, em qual caminho ele vai conduzir essas ovelhas? No caminho largo ou no caminho estreito? É pelo caminho estreito. Seguir a Jesus nesse mundo é andar no caminho estreito. Ser crente em Éfeso não era popular. Ser crente hoje, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, não é uma coisa popular. É um caminho estreito. Né, irmão Adeus? É um caminho estreito. Às vezes, acontece muito isso. Às vezes você prega para uma família inteira. E quantos aceitam? Às vezes um aceita. O evangelho que todos ouviram o mesmo evangelho, mas um só aceita. Aí eu lembro de Jeremias 3,14, né? E o Senhor vai tomar um de uma cidade, um de uma geração, porque são os fiéis que estão à procura de Cristo. Irmãos, lá ficava em Éfeso um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios. E outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estavam prontos a enfrentar
todas as provas por causa do nome de Jesus. Eles não esmoreciam. Então fica uma mensagem para nós hoje também. Nós precisamos da perseverança dos Efésios. Precisamos perseverar. Sabe, tem momentos na nossa experiência cristã que nós somos levados a desistir, a dizer que é em vão. Não é à toa que um salmista escreveu, o Asaf escreveu dizendo assim, olha, eu não vou mais servir ao Senhor, porque eu vejo que eu fico servindo ao Senhor e as coisas parecem que não melhoram, não resolve. Deus que fala assim, orei tanto, estou orando tanto e Deus parece que não responde, parece que Deus virou as costas. E a gente já começa até a jogar a culpa para Deus, né? O problema é com Deus aí. Então, irmãos, independente da situação, independente das circunstâncias, nós precisamos perseverar. Porque o galardão, a recompensa, ela é concedida para os que perseverarem até o quê? Me ajudem. Até o fim. Então, a igreja de Éfeso também nos deixa uma lição de perseverança. Nós vimos 3 pontos. Fidelidade à verdade. Nós vimos uma igreja que trabalhava, e agora estamos vendo que Éfeso era uma igreja em que os cristãos eram perseverantes. Olha, só características interessantes aqui. Agora, irmãos, quando nós chegamos no versículo 4, há uma repreensão. E nós já estamos encerrando. No versículo 4, no capítulo 2, Deus diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Preste atenção nessa frase. Deixaste o teu primeiro amor. Consegue imaginar isso num relacionamento entre marido e mulher? Esses dias, tratando de um caso na igreja, um casal, que já tem filhos, e um bom tempo de casados já, membros da igreja, família da igreja desde pequenos, e agora casados e com filhos, estão atravessando uma crise depois de mais de 15 anos de casados. E aí o cidadão diz assim, eu casei com ela, mas não a amo. Perdi todo o amor que eu tinha por ela. Conviver com ela dentro de casa é como conviver com qualquer outra pessoa. Vocês conseguem entender isso? Conseguem digerir isso? O que acontece quando se perde o quê? Quando se perde o amor. Quando se perde o amor, por mais que a mulher faça lá uma boa comida e ponha na mesa, coloca na mesa, é como qualquer coisa. Perdeu o amor. Tudo que a pessoa faz, perde-se o sentido. Por quê? Porque está faltando o quê? Está faltando o amor. Se perde o sentido. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para a igreja assim, olha, você é uma igreja perseverante. Você é uma igreja fiel à doutrina. Você é uma igreja que faz trabalho missionário. Mas tenho contra ti algo. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tenho contra ti o fato de você ter o quê? Me ajudem. Deixado o primeiro amor. Deixado o primeiro amor. Isso é um problema muito sério, irmãos. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia do trabalho. Às vezes nós nos apegamos tanto ao trabalho missionário, a gente fala tanto do trabalho missionário, realiza tanto o trabalho missionário e às vezes ele não é aceito por Deus. Por quê? Porque a motivação não é o amor. Não era o amor que estava motivando a igreja de Éfeso a realizar essas características que nós estamos vendo aqui. Irmãos, a igreja ela é apresentada na Bíblia como a noiva de Cristo. E aqui, no capítulo 2, a noiva de Cristo abandonou seu primeiro amor. O amor é a marca do discipulado verdadeiro. Quando nós lemos em João capítulo 3, verso 34 e 35, Jesus deixa bem claro que o amor é a base de tudo. Sem amor, irmãos, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa fidelidade a doutrinas não tem nenhum valor.
Nenhum valor. Então, Jesus, ele está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Olha que interessante isso. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. Então, eles odiavam o erro, odiavam o mal, mas faltava um ponto que não amavam a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele, um relacionamento bem íntimo, bem achegado, do que trabalhar para Ele. Nós abandonamos também o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Estamos apegados a doutrinas, a dogmas, mas não temos esse mesmo apego a Jesus. Defendemos a nossa fé, defendemos as nossas doutrinas, nossas convicções, estamos prontos a sofrer, morrer, talvez até matar por essa verdade. Mas nós não nos deleitamos em Deus. Não temos um deleite espiritual em Deus. Não nos afeiçoamos mais a Jesus. É comparado a um casamento onde a pessoa perde totalmente a afeição pelo outro. E por mais que ela faça tudo dentro de casa, vou usar a figura aqui de esposa que perdeu o amor pelo marido. Por mais que ela faça tudo dentro de casa pelo marido, por mais que ela faça tudo, tudo é mecânico. É uma atividade rotineira, porque está faltando o principal, que é o amor. Então, irmãos, os fariseus, eles eram assim, zelosos das coisas de Deus. Observava com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração estava como um deserto. Infelizmente, essa é a situação que também acontece conosco hoje. Nós abandonamos ainda o nosso primeiro amor quando nós examinamos os outros e não examinamos o quê? A nós mesmos. Nós vemos que o outro está desagradando a Deus, cometendo uma falta contra alguma doutrina da palavra. Mas às vezes nós não examinamos, nós somos capazes de identificar em nós essa falta de ligação vital com Jesus. Essa falta de ligação com Deus. Irmãos, essa mensagem não poderia terminar sem que Deus apresente uma solução a essa igreja. E Ele apresenta a solução aqui. E qual é a solução? Está no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. E o que mais? Arrepende-te. E o que mais? O que mais? Pratica as primeiras obras. Aqui está o remédio. Aqui está o remédio para essa situação. O primeiro ponto é lembrar-nos de onde caímos. A igreja, irmãos, não está sendo chamada aqui a relembrar o que a fez cair. Não é relembrar o pecado, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo lembra de onde caíste. Qual era a tua experiência quando você estava ligado com Deus? Irmãos, o filho pródigo lá da parábola, ele começou o seu caminho de restauração quando ele se lembrou de onde? Da casa do pai. Ele lembrou de onde havia saído. Então o processo de restauração do amor genuíno, do primeiro amor em nossas vidas, ele acontece quando eu olho para trás e lembro não onde caí, ou o que me levou a afastar-se de Jesus, embora eu sou membro da igreja, mas eu sinto que estou afastado de Jesus, estou afastado da verdadeira religião. E o texto não está dizendo, lembra o que te levou a cair, mas é de onde caíste. Qual era a tua ligação com Deus? O que você vivia, né, quando você tinha uma ligação vital com Jesus, quando você verdadeiramente o amava de todo o coração, estava disposto a fazer tudo por amor a Ele. Como era a sua experiência? Como era a sua vida? Em que tons você cantava, né? Como que você cantava? Você cantava para você mesmo ou você cantava em louvor a Jesus? Você cantava a experiência de salvação a Jesus? O segundo ponto é interessante, diz arrepende-te. Arrependimento, irmãos, não é emoção. Arrependimento é decisão. Sabe, na nossa vida aí como pregador, a gente tem visto muitas pessoas que até reconhecem
que não têm esse amor genuíno, que perderam esse amor genuíno. Até reconhecem, mas não conseguem restaurar esse amor na vida, não conseguem ter uma ligação vital com Jesus, por quê? Porque não se arrependem. E por que não se arrependem? Porque não decidem. Arrependimento é decisão, não é emoção. Eu me entendo que falar, eu vou aceitar Jesus quando eu sentir no meu coração. Quando é que vai aceitar? Então, arrependimento é decisão. Se você está sentindo um apelo, se alguém está falando para você, se a Bíblia está falando, se a tua vida não está em ordem com a palavra de Deus, então tudo isso é Deus falando contigo, Ele já está falando, você precisa decidir. Arrependimento tem a ver com decisão. Arrependimento, irmãos, é atitude. É atitude. Arrependimento é atitude. Então, não precisa existir choro, não precisa existir nada disso. Basta haver decisão. O filho pródigo estava lá chorando, reclamando, olhando para as comidas dos porcos ali, até que ele decidiu. O que ele decidiu? Vou ter com meu pai. E vou dizer para ele, pai, pequei, fiz tudo errado. E agora estou aqui. Se o senhor me receber, eu quero fazer tudo direito agora. Então, o arrependimento dele mostra bem claro que havia o quê? Uma decisão na vida dele. Então ele não só se lembrou da casa do pai, mas ele decidiu voltar à casa. Volta à prática das primeiras obras. Irmãos, é tempo de voltarmos para Jesus. É tempo de decidir estar ao lado de Jesus. É tempo de abrir o coração e dar tudo para Jesus. É tempo de entregar a nossa vida inteira e por completo por amor a Jesus. Se eu me afastei dele, se eu estou frio, se eu deixei de orar, se eu deixei de me deleitar na palavra, é tempo de eu me devotar novamente a esse noivo. É tempo de voltar-me para ele. Irmãos, há uma solene advertência à igreja aqui. Se a igreja não se arrepender, se ela não voltar à prática das primeiras obras, se ela não olhar de onde ela caiu, Jesus disse, virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, o teu castiçal. Isso quer dizer, irmãos, que se eu não renovar o meu amor por Jesus, se eu não me entregar a Ele sem reserva e decididamente, outra pessoa vai fazer isso no meu lugar. Sabe, eu não consigo ver palavras mais incisivas naquele discurso de Jesus, quando ele estava ali com os fariseus, e ele disse assim para eles, olha, vocês estão ocupando aí a cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, as prostitutas, os ladrões, estão entrando no reino dos céus diante de vocês. É muito sério isso, não? Eles estavam na cadeira de Moisés, tinham todos os privilégios, descendentes legítimos de Abraão. E Jesus diz para eles assim, quero dizer para vocês, que os gentios, as prostitutas e os ladrões estão entrando no reino dos céus e vocês estão ficando de fora. Por quê? Faltava arrependimento. Faltava decisão. Decidir. Faltava decidir. É triste saber que você tem todos os privilégios, você cresceu na igreja, você está na igreja, você conhece o seu círculo de amizade, são pessoas da igreja, você conhece a doutrina da igreja, conhece a verdade da igreja, mas por falta de decisão, outros estão vindo lá de fora, e não tinham o convívio da igreja, não tinham os ensinamentos que você tem desde pequeno, e estão tomando a decisão e estão passando na nossa frente, está passando na tua frente. É muito sério isso. É muito sério. Por isso Jesus disse, arrepende-te, decida, né? Decida. Senão vou remover o teu castiçal. Em outras palavras, ele está dizendo assim, lute para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês nessa manhã, Jesus Cristo diz assim, ao que vencer,
ele vai comer da árvore da vida. Mas eu não vejo a hora em que a nossa luta aqui nesse mundo vai encerrar. Em que, como o Wander cantou com um grupo e como a irmã Antônia cantou, a presença de Jesus estará conosco agora, além de constante, visível. Nossos olhos vão olhar aquele a quem amamos. Aquele a quem amamos. Há um hino no Inário Adventista que, quando criança, eu gostava de cantar muito. E eu não sei se nessa reformulação do Inário, esse hino veio para o nosso Inário. Que é o hino que fala, primeiro quero ver meu Salvador. Já viram esse hino? Primeiro quero ver meu Salvador. O hino diz que no céu tem muitas coisas lindas. Tem muitas coisas lindas, muitas coisas adoráveis. Rever os amigos, aqueles que foram separados de nós pela morte. Enfim. Mas o autor do hino diz que, diante de tantas belezas, de tantas glórias, a primeira coisa que ele queria ver, a primeira pessoa que ele queria ver, a primeira emoção que ele queria sentir, era contemplar a Jesus. Esse amor precisa existir em nosso coração, irmãos. Esse é o amor genuíno. Primeiro quero ver o meu Salvador. Tem esse hino no cenário? Eu gostaria que o grupo cantasse esse hino, e enquanto o grupo cantasse esse hino, irmãos, vamos orar silenciosamente em nosso coração, pedindo a Deus que renove esse amor por Jesus em nosso coração. Nosso amor por Jesus precisa ser renovado a ponto de operar essa mudança aqui em nossa vida. O arrependimento, a prática das primeiras obras, contemplar a posição privilegiada que Jesus nos concede. Nós precisamos pedir a Deus que renove esse amor por Jesus em nosso coração. Vou pedir ao grupo para cantar, e enquanto o grupo canta, nós vamos renovar a nossa aliança com Jesus. Aí mesmo, onde você está, sentado, vá pedindo a Jesus para Ele renovar esse amor em seu coração. No céu há muita coisa que eu anseio ver, suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver, e o brilho dos portais, eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida e o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes, sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver
eu quero dizer a todos vocês que eu quero muito ver a Jesus. Eu tenho muitas perguntas para fazer a Jesus. Tem muitos porquês que nós estamos buscando a resposta aqui, que nós não vamos ter aqui. Esses porquês só serão esclarecidos onde? Lá, quando estivermos com o nosso Salvador. Imagine, debaixo da árvore da vida, eu, meus amigos, meus parentes e Jesus, conversando, sendo esclarecida muita coisa. Sendo esclarecida muita coisa. Irmãos, precisamos amar a Jesus aqui. E então, amá-lo-emos por toda a eternidade. E o Senhor Jesus faça nascer esse amor em meu e em teu coração. O amor genuíno, o amor que gera uma vida cristã verdadeira. Que os apelos de Jesus à igreja de Éfeso tenha efeito sobre a minha vida, sobre a tua vida. É o meu desejo nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.